Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do Code Marathon. Nessa aula a gente vai abordar o assunto de crivo de Aristóteles e a gente vai começar mostrando o problema em si, o que é que ele resolve, mostrar uma forma trivial de fazer e depois mostrar o algoritmo em si de crivo, né? Então vamos lá. Então o problema é o seguinte, a gente vai dar um limite superior, a gente chama de n aqui, um valor n. Então, n pertencente aos naturais, né? E o que é que a gente quer? A gente quer saber os valores de 1 até n. A gente quer saber nesse intervalo quem é primo e quem não é primo. Então, por exemplo, vamos supor que o n é igual a 10, né? Então a gente sabe que os primos são 2, 3, 5 e o 7, né? Então é basicamente isso que a gente quer descobrir. Então, na aula anterior sobre números primos, a gente consegue encontrar se o número é primo ou não em raiz de n, né? Então, dado um valor, a gente consegue descobrir se um número é primo ou não nessa complexidade. Então, se a gente tentar fazer esse algoritmo n vezes, ou seja, para cada valor de 1 até n, a gente verifica se ele é primo ou não, então a gente tem a complexidade no final de O de n vezes a raiz de n. Então, por exemplo, o primeiro algoritmo que a gente vai ver para esse problema, dado os números de 1 até n, a gente saber quem são primos e quem não são, a gente consegue fazer n raiz de n usando aquele algoritmo de descobrir se o número é primo ou não, dessa complexidade. Então a gente vai fazer ela agora. Bom, agora a gente vai fazer aquele algoritmo. Então, como a gente já viu na aula anterior sobre primos, se você não viu ainda, você pode ir no Code Marathon e na parte de matemática lá tem ensinando sobre números primos. Então esse algoritmo a gente já fez, então eu não vou explicar ele. Que ele indica se o número é primo ou não. Então, vou só copiar o que a gente já fez já. Então, só copiei basicamente o algoritmo que a gente já tinha visto já na aula anterior. E agora a gente precisa fazer o problema que a gente abordou lá no começo do vídeo. Que é o seguinte, dado o n, a gente quer saber quem é primo e quem não é, né? Então, de 1 até n, os valores que são primos e os valores que não são primos. Então, a gente vai retornar nessa função que a gente vai criar um vetor de booleano, que vai dizer 1 se o número é primo e 0 se o número não é primo. Então, esse é o retorno que a gente vai ter da função. Então, a gente vai ter primo, né, de 1 até n. Então, o que a gente vai fazer é criar esse vetor. Chamar aqui de primo. E ele tem tamanho n mais 1, porque como a gente vai acessar a posição n, né? Então a gente precisa de n mais 1 espaço. Então a gente vai fazer o algoritmo simples, que é só chamar aquela função n vezes, n mais 1 vezes nesse caso. Então a gente vai dizer que é primo na posição i, recebe o retorno da função. E depois a gente retorna essa função aqui, né? O vetor, né? Então, o que foi feito aqui, a gente só basicamente chamou a função várias vezes, né? Então, para cada valor de 0 até n, a gente verificou se ele é primo ou não usando um algoritmo que a gente já conhecia da aula anterior, que é esse. Então, só para a gente testar aqui, né? Então, dado um valor n de entrada, a gente quer mostrar de 1 até n
quem é primo e não é, né? Então se a gente receber o resultado, né? Até N, então a gente pode mostrar aqui, né? A gente pode dizer que então, por exemplo, se eu botar 20 aqui, então ele vai dizer para mim os valores que são primos e quais não são, né? Então 1 não é primo, 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo, e assim vai para os valores aqui que a gente colocou. Então é isso que eu quero, né? Só que, como a gente já comentou no início do vídeo, essa complexidade é n raiz de n. Então a gente vai ver uma forma melhor de resolver esse problema. Então, como é que a gente pode melhorar aquele algoritmo? Então, a gente vai usar a técnica do crivo, que é muito conhecida na matemática discreta, que é o seguinte, para você detectar se um número ele é primo ou não, né? Então, por exemplo, vamos fazer o oposto, né? Ao invés de a gente tentar detectar quem é primo, a gente vai tentar detectar quem não é primo, ou seja, quem são os números compostos dessa lista de 1 até n, né? Então, qual é a ideia? Para mim descobrir se um número é composto ou não, basta eu descobrir um divisor dele entre 2 e o x menos 1, né? Então, por exemplo, se eu quero descobrir se x ele é primo ou não, então basta verificar do 2 até o x menos 1. Se eu encontrar algum divisor nesse intervalo, então eu posso dizer que ele não é primo. Então é isso que a gente vai se apropriar para poder fazer o algoritmo. A gente vai pegar cada número de 1 até n e olhar todos os divisores dele. De 2 até n, desculpa. E olhar todos os divisores dele. Então, se um número é divisível para aquele que a gente estava olhando, né? Então ele não é primo. Então vamos ver uma forma melhor. Então basicamente o crivo ele vai inicialmente dizer que todo mundo é primo. E depois ele vai sair marcando quem não é primo. Então vamos ver um exemplo mais prático aqui. Então, por exemplo, inicialmente todos esses números aqui eles são primos. Então o que a gente sabe de cara, né? Que o 2 não é, que o 1 não é primo, né? Deixa eu pegar. Pronto, eu sei que o 1 não é primo. Deixa eu voltar aqui, acho que ficou muito forte. Esse aqui que eu queria. Não sei se está dando pra ver direito, mas eu sei que o 1 não é primo, então eu já marco 1. Então, o que é que eu sei de cara aqui? Que o 2 é primo. Então, vou circular aqui. 2 é primo. Como o 2 é primo, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar todos os múltiplos de 2 como não primos. Então, o que é que eu faço? Eu vou dizer, ó, o 4 não é primo. O 6, ele não é primo. O 8, ele não é primo. O 10 não é primo. O 12 não é primo. O 14 não é primo. O 16, e assim vai, vou marcando todos os múltiplos de 2. Pronto, então eu descobri que o 2 não é primo, que o 2 é primo, e depois eu marquei todo mundo que é múltiplo dele, né? Então, pronto, a gente fez isso. Agora eu vou olhar para o 3. Opa, como o 3 não foi marcado, então ele é primo, porque não tem nenhum divisor dele entre 2 e 3 menos 1, que é 2. Pronto, 3 é primo. Então agora o que é que eu vou fazer? Vou marcar todos os divisores do 3 como não primo. Então eu vou escolher outra cor que é amarela e vou fazer o mesmo processo. Então eu marco 6, que já está marcado. Então só marcar aqui de novo. Marco 9. Marco o 12, que já está marcado. Marco 15. Marco o 18. O 21. O 24, que já está marcado. O 27. E o 30. Pronto, então marquei todos os múltiplos de 3. Aí eu vou para o 4. Aí com isso eu vou marcar todos os múltiplos de 4. Só quando eu for tentar marcar todos os múltiplos de 4, eu vou perceber que
eles já estão todos marcados. Por quê? Porque o 2 já marcou todos eles. Então, por exemplo, o múltiplo de 4 seria o 8, o 12, o 16, o 20, e todos eles já estão marcados. Então, se o número já foi marcado, eu não preciso marcar os múltiplos dele. Por quê? Porque os primos que compõem ele já marcaram os valores respectivos desse cara. Então, não preciso olhar para ele mais. Aí eu vou olhar para o próximo não marcado, que é quem? O 5. Então, como ele não foi marcado, então eu sei que ele é primo. Então, eu vou marcar todos os múltiplos dele agora. Então, eu vou usar o verde aqui. Então, opa, escolhi errado. Então, vamos lá. Então, quais são os múltiplos? 5, 10, que já está marcado, né? O 15, que também já está marcado. O 20, já está marcado. O 25. E o 30. Então, marquei todos os múltiplos de 5. E vou fazendo isso para todo mundo. Então, vou fazer aqui mais uma vez por 7. Então, tentei o 14, já está marcado. Tentei o 21, já está marcado. Tentei o 28, já está marcado. Então, todos os outros que eu tentar aqui para frente, a gente vai perceber que não precisa fazer o processo, porque os valores que eles iriam marcar como não primo já foram marcados. Então, quais são as duas características interessantes daqui? Eu só preciso me preocupar em marcar os múltiplos de primos. E outra coisa interessante é que eu só preciso olhar até a raiz do maior limite. Então, por exemplo, como eu estava olhando os primos de 1 até 30, eu só preciso marcar os múltiplos dos primos que são menores ou iguais à raiz de 30. Ok? Então, por isso que quando eu tentei marcar com 7 para frente, não precisava mais, porque o 7 é maior do que a raiz de 30. Ok? Então é isso. A gente vai tentar ver como é que a gente implementa isso em código. Mas é basicamente isso. Se no final desse processo, o número não foi marcado como não primo, então ele vai ser primo. Então de início a gente diz que todo mundo é primo, ou seja, todo mundo é verdadeiro lá naquele vetor. E depois a gente vai saindo marcando os múltiplos daquele valor. Então, voltando aqui para o código, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer aquele processo. Então, a gente não precisa mais dessa função que verifica se o número é primo ou não. Ok? Então, a gente vai chamar essa função agora de crivo. E vamos voltar para cá. Então, o restante do código que na main ele não vai mudar. Só vai mudar a função que gera esse vetor de booleano, ok? Então, vamos lá. O que é que a gente precisa fazer de início? De início, a gente vai considerar todo mundo como sendo primo. Então, aqui no C++, a gente pode atribuir o valor que a gente quer para todos os elementos. Então, eu quero criar um vetor com n mais 1 elementos e todos eles vão começar com true. Então, todo mundo vai ser considerado primo. Então, o que é que a gente faz de início? A gente vai dizer que o 1 e o 0 não é primo, né? Então, a gente faz logo essa atribuição. Então, a gente diz que os dois são falsos, não são primos. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar do 2 até o n. Então, a gente vai fazer a implementação mais simples do crivo primeiro. E vai dizer que todos os múltiplos desses valores, eles não são primos. Porque ele tem um divisor. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai começar de j, de i mais i, ou seja, i vezes 2, vou colocar aqui. Por que a gente coloca i vezes 2? Porque a gente não pode marcar o próprio i como sendo, porque ele ser múltiplo dele mesmo, isso não quer dizer que ele não é primo, né? Então, como é que a gente anda por todos os múltiplos de i? A gente anda sobre todos os múltiplos de i, fazendo esse mais igual a i aqui. Então, primeiro a gente começa com 2 vezes i, depois a gente vai para 3 vezes i, depois 4 vezes i, depois 5 vezes i. Então, com isso a gente vai andar sobre todos os múltiplos de i. Então, o que a gente vai fazer na prática? A gente vai dizer que um número não é primo. Então, basicamente isso que a gente vai dizer. A gente vai andar por todos os múltiplos de i e vai dizer, ó, esse cara aqui, ele não é primo.
Pronto, só que a gente viu que a gente pode fazer algumas poldas, né, no código. Qual é a primeira que a gente precisa fazer? A gente só precisa fazer os múltiplos dos caras que são primos. Então, se o i é primo, então a gente faz isso aqui. Se não for, a gente não precisa nem entrar nesse laço aqui. Então a gente só faz olha os múltiplos do cara se o número for primo. Que a gente viu lá na explicação do crivo que não precisava, né? Só precisa ir até a raiz. Ok? Outra coisa que a gente viu lá, que a gente não precisa olhar todos os primos. A gente só precisa olhar os primos até a raiz de n. Então o que seria feito aqui, né? Então, por exemplo, a gente comentar aqui, a gente precisaria ir de i menor ou igual que SQRT de n, né? Só que a gente ia tirar uma raiz aqui, ia trabalhar com o número double, que não é muito bom. Então o que a gente pode fazer é levar os dois lados ao quadrado, né? Então ficaria i vezes i ao quadrado aqui. E aqui ficaria n, né? Levando os dois lados ao quadrado. Só que multiplicar i vezes i pode dar overflow. Por exemplo, se o n for 10 elevado a 5, então quando chegar no 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 5, pode dar um valor alto isso aqui. Então é perigoso trabalhar com essa multiplicação aqui. Então o que a gente faz? A gente passa, a gente tem i vezes i aqui. Então a gente pode passar esse i dividido. Então a gente só precisa verificar essa condição aqui. Então a gente só precisa ir até a raiz de n. Pronto, então com isso a gente tem o algoritmo de crivo, que ele é bastante rápido. Então vamos testar aqui. Então novamente a gente teve os mesmos resultados, né? Que estão corretos, ok? Então essa é a nossa implementação. Então lá a gente vai voltar para o quadro, vai explicar qual é a complexidade desse algoritmo e por que ele funciona. Então vamos lá. O que a gente tem? No algoritmo a gente executa alguns passos, né? Então primeiro a gente anda sobre todos os múltiplos de 2, que vai levar cerca de n sobre 2 passos. Depois a gente olha todos os múltiplos de 3. Depois a gente olha todos os múltiplos de 5. Depois a gente olha todos os múltiplos de 7. E assim a gente faz para todos os primos, né? Então a gente faz aqui para um px', né? Um primo x aqui. Ok? Só que olhar para calcular a complexidade disso é um pouco complicado. Então entrar em integrais e tal para poder mostrar, então não quero entrar nesses detalhes. Mas a gente pode ver uma forma mais pessimista da análise, que seria se a gente fizesse aquele algoritmo olhando todos os valores, de 1 até n, não só os primos. Então se a gente tirasse aquele if, por exemplo, o que aconteceria, né? Então a gente teria n sobre 1, vamos supor que a gente comece do 1. Teria n sobre 2, mais n sobre 3, e assim vai. Então a gente teria essa quantidade de instruções aqui, né? No final a gente teria n sobre n. Pronto, então essa aqui seria a nossa função de complexidade, né? Dado n, a gente teria esse tanto de passos executados pelo algoritmo, certo? Então, o que a gente pode ver? A gente pode tentar piorar isso aqui para poder ter um limite superior da complexidade, né? Então, como é que a gente pode piorar? Se eu trocar esse 3 aqui por um 2, esse valor aqui vai aumentar. Ou seja, eu posso dizer que essa função aqui, f de n, ela vai ser menor ou igual, repetindo 1, ok? Isso aí tudo bem. Repetindo 2, isso aí também tudo bem. E no lugar de eu botar n sobre 3, eu vou colocar n sobre 2. n sobre 2 ela é maior que n sobre 3, então a gente está respeitando essa desigualdade aqui. Então, vou deixar o n sobre 4. Vou trocar o n sobre 5 por n sobre 4. Vou trocar o n sobre 6 por n sobre 4. Eu vou trocar o n sobre 7 por n sobre 4. E vou deixar o n sobre 8
como sendo n sobre 8. Vou fazendo isso até o final, ok? Então, o que a gente tem? Esse valor aqui dá o quê? A soma dele dá n. A soma desses dois aqui dá o quê? 2 vezes esse elemento aqui, então dá n. A soma desses 4 elementos aqui dá n. E se eu fizer esse raciocínio aqui para todo mundo até chegar ao final, a gente vai ter n aparecendo várias vezes, e essa quantidade de vezes ela é logaritmo. Então, o que é que eu vou ter no final das contas? Que o f de n ela vai ser igual a n vezes o logaritmo de n. Isso na base 2. Menor ou igual, certo? Então, o que é que eu sei? Que a complexidade desse algoritmo ele é melhor do que n log n. Então, se eu fizesse sem aquele if, ficaria essa complexidade. E como eu coloquei o if, o que é que eu tenho? Eu tenho uma complexidade melhor do que essa. Então, eu não vou entrar em detalhes da implementação, mas o algoritmo de crivo, o jeito que a gente implementou, ele tem a complexidade de n vezes o logaritmo do logaritmo de n. Isso é muito bom, porque o logaritmo ele tira muito da função n, né? Então, ele já deixa o valor bem pequeno. E você aplicando o logaritmo novamente, então você vai ter um valor menor ainda. Então, isso aqui é quase O de n. Então, é um algoritmo muito eficiente para resolver esse tipo de problema. Então, além do crivo em si, bruto, o algoritmo, a gente pode adaptar ele, a ideia dele, para poder resolver outros problemas. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber a quantidade de divisores de um número. Então, para fazer isso, a gente já viu naquela aula de primo como é que faz. Agora, vamos supor que a gente queira saber isso para todos os valores de 1 até n, né? Então, para todos os valores de 1 até n, eu quero saber quantos divisores ele tem. Então, a gente pode usar um algoritmo bem semelhante. Então, vou copiar aqui o algoritmo de crivo. Então, no lugar de retornar um vetor de booleano, eu vou retornar um vetor de inteiros dizendo para cada valor quantos divisores ele tem. Então, a quantidade de divisores de 1 até n, ok? Então, de início, vou dizer que a quantidade de divisores é 0. E depois, o que é que eu vou fazer? Então, aqui vai ser a quantidade de divisores. Então, o que é que a gente vai fazer aqui no algoritmo? Então, por exemplo, a gente começa com 1. Então, a gente vai olhar todo mundo que é múltiplo de 1 e vai contar mais 1 na quantidade de divisores dele. Depois eu vou para o 2 e vou olhar para todo mundo que é múltiplo de 2 e vou contar mais 1 na quantidade de divisores dele. Então, basicamente, o algoritmo vai virar isso aqui. Para cada elemento, eu olho todos os múltiplos dele. E no final, eu retorno. Então, a gente tem um algoritmo simples e que a complexidade dele é muito boa. Porque esse algoritmo aqui ele vai ter a complexidade n log n. Dá pra gente fazer com a complexidade bem parecida com a do crivo, só que é um pouco mais complicado. E n log n é um algoritmo bastante eficiente. Então, se você quiser tentar pensar um pouquinho como é que a gente faz isso de uma forma mais eficiente, mais ou menos como no crivo, você pode tentar fazer isso, ok? Então, essa é a quantidade de divisores. Então, vamos trocar aqui por quantidade de divisores para a gente testar. Aqui é inteiro. E aqui também é inteiro. Então, novamente, se a gente testar o 20, né? Só não perder o costume. Então, a gente tem que o 1 tem 1 divisores, o 2 tem 1 divisores, que é o 1 e o 2, o 3 tem 1 divisores, que é o 1 e o 3, o 4 tem 3 divisores, que é o 1, o 2 e o 4, e assim vai. Então, a gente tem a contagem de todos os divisores de uma forma eficiente.
ok? Então vamos supor que a gente quisesse quem são os divisores. Então ao invés de a gente criar um vetor de inteiro, a gente poderia criar um vetor de vetores. E ao invés de contar mais, a gente poderia dar um pushback aqui no vetor de vetores dele. Então essa é uma opção de você descobrir a quantidade de divisores também na mesma complexidade. Ok? Então vou fazer aqui só para a gente ter uma ideia de como seria. Então, seria um vector aqui. Então a gente teria um vetor de vetores. Então de início, quando a gente tira isso aqui, a gente já criou o vetor vazio, né? Então a gente criou N mais um vetores vazio. E toda vez que eu encontro um múltiplo, eu adiciono esse elemento lá. Então, e aqui eu recebo um vetor de vetores. Ok? Só que eu não consigo mostrar um vetor assim de uma forma simples, né? Então, eu mostro isso aqui, aí depois eu percorro esse vetor aqui. Então eu consigo fazer assim, em C++. Eu vou percorrer todos os elementos do vetor que está nessa posição aqui. E mostrar. No final eu vou dar um barra N aqui pra... Deixa eu ver o que é que ele está reclamando. Ah, tá com o mesmo nome, né? Então, aqui é divisores, não é só a quantidade, né? Porque tinha uma função com o mesmo nome aqui. Então, por exemplo, se a gente rodar por 20, né? Então a gente tem todos os divisores do número, né? Então, tá aqui. Então a gente tem isso de uma forma bem eficiente para todos os valores. Pronto. Então, por exemplo, outra coisa que a gente poderia fazer seria a soma dos divisores. Então, a gente poderia adaptar isso aqui para ser, ao invés de ser mais igual a i, a gente teria a soma dos divisores. Ou, por exemplo, a gente poderia aproveitar esse algoritmo aqui, que tem todos os divisores, e ao invés de estar mostrando, a gente poderia pegar esse elemento e ir somando, né? Então seria, sei lá, ter um log aqui, soma. Então soma mais igual a x e no final mostrar o soma, né? Então uma forma seria aproveitar esse algoritmo que a gente já fez, que diz quem são os divisores e somar. É uma forma. Outra forma, se a gente quiser essa soma, seria alterar isso aqui. Então soma, divisor de 1 até n, e ao invés de ser mais, a gente colocaria mais igual a i aqui. Então a gente teria o mesmo resultado. Só por segurança a gente colocaria long aqui, para evitar o overflow. Então, basicamente é isso que eu tinha para mostrar. Lá no site do Code Marathon vai ficar uma lista de exercícios. Se você for na parte de questões, você vai poder filtrar lá por crivo e fazer alguns exercícios. Então é isso. Se você gostou, compartilhe com seus amigos aí, que você sabe que gostaria de aprender esse assunto. E curte o vídeo aí. Obrigado. Até a próxima.